Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito obrigado pela sua audiência conosco e mais uma oportunidade de acompanhar uma conversa muito importante e informativa. Hoje nós vamos falar sobre a economia da longevidade ou economia prateada. O que significam esses termos, né? É o que a gente vai então conhecer a partir de agora com o nosso convidado já presente aqui, que vai comentar ainda mais também da experiência dele. Hoje então participa aqui do nosso Em Destaque, Maicon Oliveira, que é diretor de marketing da Med Senior. Obviamente também o assunto saúde vai estar aqui presente ao longo desta conversa tão importante que começa a partir de agora. Maicon, muito bom dia, obrigado pela presença, viu? Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui. É um assunto que está muito em alta aqui, precisamos falar sobre isso, né? Que bom. Com a sua ajuda e experiência fica muito melhor, então, acompanhar. Acho que a gente pode começar traduzindo esses termos, né, que talvez não sejam muito próximos ainda das pessoas, mas com certeza milhares de nós já estamos inseridos, talvez, em alguma pontinha disso. Economia da longevidade ou economia prateada. O que significa isso, diretor? Muito bem. Primeiro, esse termo veio lá da década de 70 no Japão, né, pelo avanço aí das faixas etárias, longevidade, aumento da expectativa de vida. Então, as pessoas estavam cada vez mais ativas economicamente, ativas no quesito saúde. Então, observou ali que era um mercado muito importante, um potencial enorme ali de se trabalhar com produtos, serviços específicos, e esse termo foi se expandindo para outros lugares também. Hoje no Brasil, apesar das pessoas não conhecerem tanto, não é um conceito tão novo, né? Mas a gente observa aí a população cada vez com mais saúde, vivendo mais. É importante a gente discutir isso, porque isso gera muita oportunidade para entender esse público, o que ele de fato consome e como ele pode ser abordado, né? Que bom. Tem uma questão, né, de fenômeno social, né, que é o envelhecimento da população, né, como você disse. A gente tem uma transformação mesmo do que se chama da pirâmide, né, etária brasileira. Antes a base, né, muito jovem, então muitos jovens, né, chegando ao mercado, enquanto a ponta seria das idades mais avançadas, da fase ali, como se chama, né, da fase mais bonita da vida. Mas esse movimento acabou se transformando, obviamente, com o desenvolvimento brasileiro, a expectativa de vida aumenta, então a gente tem menos jovens, mas também, quando olha o topo da pirâmide, que já não tem tanta cara de pirâmide assim, né, tá mais larga esse ponto, né? Foi o tempo de pirâmide, né? Até 2060 a gente vai ter muito mais pessoas idosas maduras do que jovens. A gente vê até um fenômeno social das famílias encurtando. Antigamente era muito comum as famílias com 10, 12 filhos, e hoje um filho, dois no máximo, um terceiro filho já está todo mundo estranhando. Então esse fenômeno social, ele também afeta muito a economia, e a base da pirâmide vai estreitando e o topo da pirâmide alargando no passar do tempo. E essa área, então, quando a gente fala dessa economia voltada para esse fenômeno, é porque é tudo que envolve o bem-estar, consumo ou serviços para essa faixa etária dessa ponta? Perfeito. A partir dos 50 anos, né? E prateado é até curioso, porque economia prateada, porque é dos cabelos prateados, né? Dos grisalhos. Então, é toda a cadeia de consumo de produtos, bens, serviços a partir dos 50. Esse mercado é tão poderoso que no Brasil ele já movimenta mais de 2 trilhões de reais. E no exterior, se a gente comparar a grandes economias como a americana, a chinesa, a japonesa, a economia prateada ficaria em terceiro lugar, movimentando em mais de 7 trilhões de dólares por ano. Então, um grande potencial, uma grande oportunidade para quem quer empreender. E considerando que a população está envelhecendo, as empresas precisam estar atentas com esse novo perfil da população brasileira. Ele tende a ficar mais forte, Maicon? Ou seja, né, a proporção da população aumentar ainda mais nesse perfil? Com certeza, não só em volume de pessoas, mas em volume financeiro também. As pessoas estão economicamente mais ativas. A aposentadoria não é mais sinônimo de parar de produzir, né? É muito comum pessoas aí de 50, 60, 70 anos empreendendo, economicamente muito fortes. Então, esse mercado, ele gera e gira a economia, e não só de serviços comuns, mas todos os tipos de serviços acessórios para que as empresas possam explorar. O que é importante notar também, Fábio, que o poder de consumo nesse perfil, ele é muito diferente. A gente está falando aqui de idades diferentes, com perfis diferentes. Se você pegar uma população de 60 anos entre si, você tem escolaridades diferentes, poder de consumo diferente, hábitos de consumo diferentes, 70, 80. Então, é importante a gente não
não particularizar, colocar todo mundo, né, no mesmo perfil e entender que cada indivíduo é único. As empresas que estão mirando isso estão tendo muito sucesso aí nos seus negócios, né? Aqui no Espírito Santo, esse perfil ou essa pirâmide é muito diferente? Não, o Espírito Santo acompanha muito o envelhecimento do Brasil, mas com uma pitadinha de qualidade de vida, né? As pessoas vivem mais aqui, vivem melhor. O Espírito Santo, né, a grande Vitória de forma geral também, é uma capital que envolve muita saúde, prática de atividade física, e isso faz parte de um envelhecimento que nós chamamos de bem-sucedido. Que bom. Então a gente tem aí um indicador muito importante para essa nossa área capixaba. Até para você saber, os últimos números levantados pelo IBGE e aí reproduzidos pelo Instituto Jones dos Santos Neves, né, que é o nosso grande concentrador de dados do Espírito Santo, que até já passou aqui pelo nosso programa recentemente, mostra que a gente tem na casa aí, Michael, se eu não estou enganado no número, 680 mil pessoas, um número aproximado aqui no estado, numa faixa etária acima, então, dos 60 anos. Isso aí. E cada vez envelhecendo mais. A expectativa de vida já está perto de 80 anos. Então, olha como esse perfil está mudando, né? E pessoas ali extremamente produtivas ainda, né? Nesse público-alvo, né, dessa economia prateada, a gente tem uma sensibilidade muito grande e uma preocupação que não é só para ela, obviamente, mas se torna ainda mais evidente, que é a questão da saúde. E acho que entre todos os pontos que a gente poderia abordar, obviamente, essa sensibilidade da saúde atrai muito mais atenção, que é aí onde se insere MedSenior, né? Esse ponto, então, de ter esse público-alvo também é um diferencial da MedSenior? Com certeza, né? Quando a gente fala de uma operadora de saúde, a gente já se assusta e fala, poxa, mas vocês trabalham com um público com uma faixa etária muito alta. E antigamente o sinônimo de idoso era relacionado a doenças, comorbidades, remédios, e esse perfil mudou muito, né? A gente conseguiu mostrar que o envelhecimento ele pode não ser só ativo, mas bem-sucedido, não só saudável também. Então nós começamos a pesquisar esse mercado, pesquisar o que havia no mundo de mais importante em termos de estudos científicos, para entender quais os principais pilares desse envelhecimento. E nós chegamos a uma conclusão que é importante, eu acho que todos sabem, né? É importante a gente comer corretamente, alimentação saudável, prática de exercícios físicos, a saúde mental, mas existem outras áreas do envelhecimento que são tão importantes quanto, como, por exemplo, mobilidade urbana, tecnologia, inclusão digital, saúde financeira. Então, são outras áreas específicas que também fazem parte, espiritualidade, comunidades de apoio. Então, tudo isso junto promove o envelhecimento bem-sucedido. E como operadora de saúde, a gente tem uma preocupação um pouco mais abrangente de sair um pouco só dessa linha específica de saúde, que é, claro, a base ali de toda a nossa operação, mas também trabalhar essas outras áreas de alguma forma, ou gerando conhecimento para que outras empresas, o mercado e a sociedade também possam evoluir nesse conceito de longevidade. Precisamos, né, desenvolver isso no Brasil para que as pessoas não só vivam mais, mas vivam com mais qualidade de vida, que esse é o ponto principal. Excelente. E aí fica a dúvida, né? Como é que produz esse conhecimento? Inclusive, acho que a MedSenior tem um diferencial enorme, né? Uma inovação quando pensa, né, justamente nessa articulação para essa informação ser muito bem aplicada. É isso, diretor? A gente tem investido muito em pesquisas, em desenvolvimento, dentro e fora do país, para trazer o que tem de mais importante nesse assunto, né? É uma das pesquisas mais interessantes que nós acessamos nos últimos anos e que reforçou o nosso posicionamento de envelhecimento saudável para bem envelhecer. Foi algo que nós descobrimos lá na Universidade de Harvard sobre todos esses aspectos do envelhecimento bem-sucedido. Então, nós aprimoramos esse conceito para a cultura brasileira, para conseguir melhorar ali a saúde da nossa população, trazendo essa ideia de bem envelhecer. A gente costuma brincar que o conceito de idoso ficou velho, Fábio. Isso, no perfil do idoso hoje no Brasil é muito diferente, né? Acho que aquele estereótipo ali da cadeira de balanço, da bengala, isso já foi embora há muito tempo, né? Sim. A gente tem ali idosos atletas, pessoas idosas competindo em alta performance dentro e fora do país, com uma vida extremamente ativa e saudável, viajando, consumindo. Então a gente precisa se atentar para essa nova realidade e ajudar nessa promoção da saúde também, né? Que bom. Acho que esse recado é muito importante quando a gente está chegando, inclusive na casa das pessoas também, né, pelo veículo televisão. É justamente isso, Michael, que é a mudança que a gente comentou desde o começo, né? Antes parecia que sim, você produz, ok, seu papel acabou, daqui para frente, né?
viva ali no seu canto. E agora não, a integração parece algo realmente que deve ser ainda mais aplicada quando a gente fala, inclusive, das pessoas nessa faixa etária, né? A gente tem uma ideia errada, né? Que as pessoas nascem, crescem, chegam na maturidade, há um declínio. Na verdade, a gente precisa entender que essa curva ela não é descendente, é uma curva em S, né? As pessoas nascem, crescem, desenvolvem e elas deixam um legado, deixam cultura, construção, conhecimento para outras gerações. E hoje as empresas que estão tendo mais sucesso no mercado sabem trabalhar essa coisa da intergeracionalidade, né? A experiência dos maduros com a energia, os aspectos mais tecnológicos e imediatistas das outras gerações. Então essa convivência harmônica está gerando bons resultados. Então essa ideia de declínio ela precisa ser repensada no Brasil, né? A gente tem que falar sobre isso também. O conceito de idoso ficou velho, adorei. O conceito de idoso ficou velho. Pois é, eu tenho certeza que você, na sua família, pode ter reflexos dessa transformação toda também, se você não for justamente a pessoa que já é o próprio exemplo dessa mudança toda. Inclusive falar de digitalização para essas pessoas e os serviços oferecidos para essa faixa etária. Mas antes disso, eu vou até deixar para depois do intervalo, que é um tema muito mais a ser detalhado. Só queria não perder a chance de você falar sobre esse bem envelhecer. Até dentro da própria Med-Senior, isso é um programa, diretor? Isso mexeu com todo o posicionamento da empresa, né? O posicionamento da marca, da nossa estratégia de medicina preventiva. Hoje, o nosso programa de medicina preventiva também chama Bem Envelhecer, justamente para todos caminharem na mesma direção do envelhecimento bem-sucedido. Então, quando a gente fala sobre isso na rua, isso está desde o porteiro ao CEO da empresa muito enraizado, né? Tudo que a gente faz é para promover esse bem envelhecer à população e aos nossos colaboradores. Os pilares principais deles seriam qual? Bom, falamos de saúde mental, saúde mental cognitiva, saúde física, alimentação, mobilidade urbana, acesso à internet, né, questão digital, inclusão digital muito importante, comunidades de apoio, autonomia e independência, saúde financeira, são os principais pilares aí que compõem uma vida extremamente ativa e saudável. Se você não conseguir gerir isso tudo de uma forma correta, você não vai ter um envelhecimento bem sucedido. Não adianta a gente compensar um lado e perder o outro, a gente precisa ter isso tudo bem resolvido dentro do dia a dia das pessoas. Corretíssimo, né? Então a gente já entendeu os pilares que obviamente vão ser trabalhados para levar esse propósito, né, da Med-Senior, inclusive no mercado do Espírito Santo e até além dele. Mas a gente então fala da digitalização, né? Apareceu de novo na volta do nosso intervalo e ainda saber muito mais sobre esse momento então da saúde e da economia. A gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque na sua tela da TV Sim SBT e retomando a conversa com o nosso convidado dessa edição. Participa conosco dessa conversa Maicon Oliveira, que é diretor de marketing da Med-Senior, falando conosco sobre aspectos econômicos e de saúde. Na economia já entendemos um pouco mais sobre, né, termos agora tão atuais e cada vez mais próximos da gente, né, como a economia da longevidade ou economia prateada, o porquê, né, desses termos estarem cada vez mais fortes, graças ao envelhecimento da população, mas com qualidade de vida. E né, nessa faixa etária, né, a gente tem uma população que tem seu rendimento próprio, obviamente é o que a gente espera, né, que se tenha, com autonomia, com cuidados para si e também consumo, né, de produtos e serviços. E por outro lado, fomos também entendendo muito mais sobre o papel da Med-Senior, né, dentro do mercado de saúde, que além de tudo não só operacionalizar serviços de saúde e atendimento, mas também ficar atento à produção de conhecimento que é aplicada justamente a essa faixa etária. Mas até para deixar mais claro, né, diretor, a faixa etária é acima de 49? A partir de 49, já pensando nesse processo de envelhecimento bem sucedido, né? Então tá. Agora, não tem limite de faixa etária, né? 100 anos pode contratar também, que é tranquilo. A gente brinca que 100 anos só acompanhado dos pais, tá? Excelente. E o conceito de idoso que já ficou velho, né? Esse conceito que a gente já tinha ali, né, muito mais arraigado, né, preso no nosso subconsciente até, esse já não é mais aplicado, obviamente pelas transformações que já foram até faladas por aqui. Um desses conceitos que, inclusive, né, são tão atuais é a questão dessa faixa etária, né, ser cada vez mais digital e ter acesso a serviços digitalizados. Inovação. Como que a gente pode também inserir esse conteúdo
para essa faixa etária também, diretor? Bom, falando de tecnologia, de inovação também, uma pergunta que é uma dúvida, né, que é muito recorrente, Fábio, é sobre a questão do uso da inteligência artificial para esse público, como é que a gente está trabalhando isso? São coisas que ficam por aí no pensamento das pessoas, né? Primeiro que a tecnologia e a inteligência artificial não vai substituir a questão da humanização, porque a gente está falando de vidas, né? Isso é importante frisar. Mas ela vai sempre apoiar no processo de decisão, para a gente ter uma assertividade, resoluções mais rápidas, ter mais assertividade em algum diagnóstico, sempre como apoio ao serviço, não como o fim ali de um processo de tratamento. E como os nossos clientes estão cada vez mais conectados, a gente precisa também acompanhar essa transformação, né? Para você ter ideia, a primeira pesquisa que nós rodamos em 2012, 26% da nossa população 60 a mais utilizava internet. E no último ano agora nós rodamos uma pesquisa onde 97% das pessoas estão conectadas, né? Nossa. Mas a gente não está falando aqui de uso crítico de internet. Não, a gente está falando, claro, de dispositivo móvel, né, celular e principalmente serviços de mensagem ali. Então, cada vez mais ativos e conectados aí para falar com a família, para usar os serviços de saúde. Então, a tecnologia está presente, tem nos apoiado muito nesse sentido. Que bom. E o apoio aparece, por exemplo, obviamente, né, quando a gente fala dos serviços, né, prestados pela Medicenium, esse público ele não fica fora, obviamente, de toda essa inovação, de como acessar, procurar informações sobre, né, o que se precisa em relação ao serviço de saúde. Por exemplo, né, marcar uma consulta, saber onde fica tal local de realização de exame. É por aí também, diretor? Por aí também. A gente tem toda essa tecnologia, né, que hoje é bem disponível no mercado, mas a gente procurou dar um passo além, né? Humanizar essas questões ali de tecnologia para que as pessoas tenham uma sensação que elas são de fato únicas e exclusivas, né, com serviço personalizado, mas desde a entrada do cliente, toda vez que ele está navegando dentro da operadora nos serviços de saúde, de um lado nós temos a tecnologia apoiando para melhorar ali o tratamento e o diagnóstico dessas pessoas, mais uma equipe extremamente capacitada para interagir. Então, esse processo é muito bacana. Isso nos gerou muito aprendizado, principalmente em relação o que a gente chama de vestíveis, né, wearables, dispositivos que apoiam ali no monitoramento dos pacientes. Então, como exemplo, nós temos uma palmilha digital que faz uma classificação ali da marcha do cliente para prevenir queda. Você consegue ter um diagnóstico ali se esse cliente está mais suscetível ou não a ter uma queda, provavelmente vai gerar uma fratura, um agravo da saúde. Então, são esse tipo de tecnologias que tem nos apoiado aí para um bem-estar dos nossos clientes no dia a dia, né? E internamente, nos processos, né, como que caminha, ou né, como que é a jornada do cliente, né, e do idoso atendido, obviamente, aí por todos esses processos da Medicenium, isso com a aplicação de toda essa inovação e até de inteligência artificial. Existe isso? Existe. Monitoramento dessa trajetória? A gente tem uma central de monitoramento, né, composta por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente está falando de médicos, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física, entre outros, né, que estão ali para dar esse apoio e suporte com o cliente, dependendo da sua comorbidade. É muito comum, após os 50, 60 anos, você ter algumas doenças específicas da faixa etária, então, como diabetes, hipertensão, entre outras. Então, para cada linha de comorbidade, nós vamos ter uma linha de cuidado específico com o apoio da tecnologia, não só para monitorar esse paciente, mas de uma forma preditiva também, para a gente conseguir prever riscos ali, eventuais causas ali de agravo, para que a gente consiga previamente indicar o tratamento melhor para que ele não venha piorar a sua saúde. Isso é muito importante. Ninguém quer ficar doente, né, Fábio? Exatamente, né? Mais uma vez tendo necessidade, né, tudo tem um monitoramento muito especial e individualizado, né? Individualizado e personalizado, né? A pessoa já entra no plano, já com toda essa triagem para ele ser encaixado no programa. O que levou, inclusive, Medicenium a ter um destaque tão importante num dos maiores eventos em relação à área da inovação, obviamente, para esse público, né, que aconteceu no evento, um dos maiores da América Latina, diretor? Isso também apareceu, foi apresentado? Até explica para a gente que evento é esse. Nós apresentamos lá o case do Bem Envelhecer como inovação em marketing, né, dos nossos serviços.
e fomos para o Congresso Latino-Americano de Inovação, muito importante, acho que o maior evento, né, de inovação e tecnologia da América Latina, né? Essa pauta do envelhecimento, essa pauta do envelhecimento saudável e bem-sucedido, ela está extremamente alta. Então, as empresas estão cada vez mais procurando discutir isso, porque os clientes estão envelhecendo. E nós temos uma particularidade de ser uma empresa nativa da terceira idade. A medicina já foi criada já pensando nesse público, pensando no envelhecimento. Então, esse conhecimento adquirido ao longo dos anos fez com que a gente evoluísse de uma posição ali de operadora de saúde tradicional para o que nós chamamos de Health Tech, uma empresa de saúde com muita tecnologia embarcada, muita tecnologia presente. E chegamos agora num terceiro passo de Age Tech, né? Tecnologia, mas pensando nesse envelhecimento e principalmente, Fábio, gerando conhecimento para a sociedade, né? Não adianta a gente pensar só na caixinha ali, empresa. O importante é a gente desenvolver esse mercado, atrair parcerias, atrair iniciativas, atrair as academias, os fundos de investimento, para que a gente possa fomentar o envelhecimento bem-sucedido no Brasil. Isso tem gerado muitos bons resultados, inclusive com esse destaque internacional com o case Bem Envelhecer, que foi muito importante para a gente. Eu acho que é um passo muito interessante aí nessa jornada de construção da marca, né? Que bom. E essa apresentação, obviamente, né, coroa um trabalho feito aqui no Espírito Santo, e onde a Medicene está presente. Acho que é muito interessante que você saiba que não é apenas, né, o desenvolvimento e a pesquisa por si só, mas ela aplicada justamente aqui no nosso estado, onde nasceu a Medicene. É isso, diretor. Então, aqui no Espírito Santo, nós temos produtos e serviços de ponta oferecidos, então, através de Medicene. Isso aí, a Medicene tem 15 anos de mercado, né? Começamos aqui no Espírito Santo e somos genuinamente capixabas. É legal a gente falar disso e levar essa bandeira também para fora do estado, né? Hoje nós estamos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Campinas, Recife. Inauguramos esse ano a primeira praça no Nordeste e sempre com essa bandeira desse case que fez muito sentido aqui no Espírito Santo, espalhando essa ideia de envelhecimento para o resto do Brasil, com essa chancela capixaba, com muito orgulho, inclusive, né? Sim, 15 anos já, né? Então acho que foi até pioneiro, não? Pioneiro. Em relação a definir seu público-alvo, né, sua clientela, a gama de serviços, inclusive, oferecidos, né, através da Medicene. Há esse pioneirismo? Vocês leem como pioneirismo? Num momento em que as operadoras de saúde todas tinham uma dificuldade muito grande em trabalhar com essa faixa etária, como eu disse, idoso sempre foi sinônimo de doença, de comorbidade. Nós entendemos que existe um modelo sustentável e com bons resultados, e trabalhando a questão da prevenção, a gente conseguiu chegar em números e lugares inimagináveis. Então, tudo que se fala sobre envelhecimento no Brasil ainda é muito novo, a gente está desenvolvendo, então por isso a importância de atrair iniciativas e de gerar conhecimento para outras empresas e outros negócios, porque quando o mercado cresce, todo mundo cresce junto, né? Que bom. Quantas vidas atendidas, em média, hoje na Medicene? 250 mil já batemos esse marco, crescendo aí um pouquinho todos os anos. Que excelente! Crescimentos muito importantes, então, e virtuosos, né? Bem, até onde eu lembro, a crescimento tem que também, né, acompanhar com a infraestrutura, né, diretor? Isso aí. E recentemente a gente teve, né, pelo menos até onde eu me lembro, na Marechal Campos aqui em Vitória, a inauguração de uma das mais recentes e modernas estruturas de Medicene, né? Legal, ali um prédio histórico, né? Nós, inclusive, fizemos questão de manter o nome do prédio no edifício Bressan, ali, por toda uma identidade, cultura, história capixaba. E ali funcionam vários serviços de saúde, né? Pronto atendimento, oncologia, terapia da dor, entre outros serviços de medicina preventiva, todos congregados ali numa unidade só, com muita tecnologia, mas principalmente com muito acolhimento para essa população que tanto merece e consome nosso serviço, né? Que bom. Todos esses conjuntos, né, de iniciativas, será que podem promover um diferencial até para a população capixaba, onde Medicene está presente, né, ajudando esse diferencial de manter essa longevidade da população com essa qualidade de vida ainda maior? Há uma perspectiva ou um propósito nesse sentido? Sem dúvida, né? A gente tem como missão, né, contribuir para o envelhecimento e aumentar a expectativa de vida não só dos capixabas, mas dos brasileiros todos, né? E a gente já vê essa evolução, a gente já vê excelentes resultados. Existe uma métrica muito importante na área de saúde que nós chamamos de sinistralidade, né? Que é aquela razão entre o que é de receita e o que é de custo médico, né? Custo assistencial.
E essa proporção tem sido muito positiva, mostra que a questão da prevenção é muito importante. Nós já chegamos a bater aí marcos de 52% de sinistro, quando o mercado trabalha aí com 85%, às vezes 90% ou até mais. Ou seja, o custo médico ele é mais controlado quando você tem uma gestão mais profissional da sua carteira, e a gente não está falando só de custo, isso é revertido em melhoria para o beneficiário final. Então a gente está falando em viver mais com qualidade de vida, ter uma vida mais ativa, mais saudável. Isso transcende o negócio, né? Isso tem muito mais a ver com propósito e gerar benefícios para que as pessoas vivam mais e melhor. Que bom. Bem, o nosso tempo aqui, né, no nosso Em Destaque, acho que conseguiu trazer tantas iniciativas, nos colocou muito mais próximos também, né, de tanta questão estudada e aplicada, né, na Medicene, uma das maiores empresas, inclusive, desse ramo de saúde do país, né, naturalmente capixaba, como o diretor bem lembrou. Mas eu queria pontuar uma questão que é, como que leva o colaborador a acompanhar essa evolução e, obviamente, também ter um atendimento diferenciado para um público que tem as suas demandas particulares da idade? Porque isso também torna o diferencial. Você falou da humanização diante da digitalização, essa parte do atendimento e recebimento, enfim, essa jornada, né, com interação entre as pessoas também é um diferencial Medicene. Por quê? Bom, a gente precisa entender as particularidades, características desse público. Então, são detalhes que fazem muita diferença, como abrir a porta de uma unidade para o cliente ser recebido. Hoje, qualquer unidade que você entra, alguém vai estar lá para te receber, abrir a porta, você vai falar com uma pessoa, você não vai falar com um totem ou uma máquina, né? Então, esses detalhezinhos do médico ir até a recepção e chamar pelo nome, significando ali que o paciente não é só mais um número, mas ele tem nome, ele tem uma história, o tempo maior de uma consulta, o tempo maior de um atendimento ali, conversando com o cliente nos canais de comunicação, tudo isso faz com que o cliente seja mais acolhido. Então, tecnologia é importante, mas sem pessoas e sem esse processo de humanização as coisas não vão funcionar. As pessoas, elas querem ser acolhidas e elas querem ser identificados ali com as suas características, e principalmente essa questão da escuta ativa, né? A gente costuma dizer que nós não criamos produtos sozinhos, né? Os nossos clientes nos ajudam a construir isso tudo e vem deles as melhores ideias para que a gente possa melhorar esse atendimento no dia a dia. Excelente, muito bem. Então, acho que a gente conseguiu ficar muito mais próximo mesmo de tantas iniciativas e da leitura, né, de quem lidera uma equipe tão importante e diferenciada para esse ambiente tão sensível que a gente já entendeu desde o início da conversa. Michael, eu queria agradecer a sua presença e todo o conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço pelo espaço, pela pauta tão importante, e fica uma reflexão final, Fábio. A gente sempre costuma ouvir quando é criança, né? Quem você quer ser quando crescer? Eu acho que a pergunta certa é quem você quer ser quando envelhecer? Precisamos nos atentar para isso e que nós tenhamos muita saúde e envelhecimento bem-sucedido. Muito obrigado. Eu que agradeço mesmo. E ele deixou uma questão para a gente pensar logo agora de manhã, né? Mas para pensar ao longo do dia, dos próximos dias, obviamente, e procurar a Medicene, como você viu nos canais que a gente deixou passando, que tem acesso fácil para você, inclusive, tirar dúvidas, caso tenha ainda, né? A gente